Boa noite. É uma satisfação muito grande falar nesta casa. Quando cheguei em Rio Preto, foi a primeira casa, inclusive, que eu falei, em 92, e frequento. Às vezes demoro, hoje em dia, mais, devido a meus afazeres, mas estou sempre retornando, sempre estudando. Toda a minha vida, eu tive uma felicidade muito grande. Tive uma felicidade muito grande e que significou para mim responsabilidade, acima de tudo, com as minhas ações. Um freio foi ter nascido numa família espírita. E isso me facilitou muito a vida, principalmente a profissional. Dentro das dúvidas, o Espiritismo tem me dado a pergunta, o conteúdo necessário para caminhar profissionalmente, principalmente profissionalmente. Então, estudei em colégio católico, mas sempre estudei a doutrina que me interessava. Na minha casa saíram muitas pessoas, na casa de meus avós, nas sessões de espírito para fundar centro espírita, e encontrei, dentro da minha escolha de advogado, numa época muito turbulenta, estudei direito, na época da Revolução, e comecei ali a ser provisionado pela OAB, né? E, através desse provisionamento, eu fui designado e, naquela época, já começava a defender alguns presos políticos. Na realidade, comecei a me interessar pelo direito criminal. O direito criminal está muito ligado a teses espíritas, é impressionante esse fato, e é por isso que eu me dediquei muito ao estudo da criminologia e seu aspecto psicossocial, principalmente social. Existe dentro da doutrina jurídica criminal, e é muito importante para, na época atual, o problema relacionado com a segurança pública, da qual eu falo com uma certa autoridade, além da experiência de 51 anos de formados, né? De professor, de constitucional, de estudos de direito criminal, de delegado de polícia, e hoje muito mais, há 18 anos aposentado, voltando à antiga profissão de criminalista. Tenho procurado na doutrina espírita. O criminalista é um desafio, é o único direito que você parte, eu trabalho sem provas, você trabalha com ideias, então isso lhe força a estudar. O direito criminal não é muito concorrido, porque existem receios, existem problemas de consciência, não é o problema em si de consciência. Quando a gente estuda a doutrina espírita, quando tem uma base, mesmo sendo mínima, da doutrina espírita, você começa a sentir que os desafios das causas criminais passa por uma concepção diferente, você encontra uma solução dentro da nossa adiantamento neste plano ainda. Então, nós não sabemos tudo da doutrina espírita, aquilo que nos foi legado, segundo os espíritos, foi proporcional ao nosso desenvolvimento neste plano. Dizem, eu já vi, inclusive, conferencista, o Divaldo falou, que algum dia terá um novo livro e uma doutrina espírita, a segunda parte, vamos dizer assim, nós estamos apenas rotulando, deve ter outro significado, da doutrina, baseado em adiantamento espiritual, porque quando nós, nesse caso, nós já adquirimos conhecimento maior daquilo que nos foi legado pelos espíritos através de Kardec. Então, a segurança pública é um desafio, mas o Espiritismo tem doutrina especializada nas respostas e perguntas dentro do livro dos Espíritas. Sempre vou buscar os desafios, porque cada causa criminal é um desafio. Para o não estudioso ou não adepto à doutrina espírita, a defesa criminal é uma incógnita. A defesa criminal leva a uma pergunta: como é que se defende o indivíduo culpado? Mas a doutrina espírita, ela que não, depois eu vou explicar a teoria ligada à segurança pública, ela que não aceita o criminoso nato, ela tem outra concepção doutrinária de defesa. Para o criminalista, aquilo se torna um desafio, mais um desafio, que será
veja bem, será resolvido de uma maneira mais segura. Eu fiz essa introdução para explicar o problema que se fala hoje da segurança pública. A doutrina espírita, de uma maneira fabulosa, baseada nos conhecimentos imensos dos espíritos superiores, que nos foi legado pelo o maior livro que nós temos, eu acho que no mundo. Eu que gosto de estudar, sou um leitor inveterado, nunca vi na minha vida um livro igual aquele. Chama-se O Livro dos Espíritas, seguindo os 5 livros psicografados e recebidos por Kardec. Aliás, muito bem feitas as perguntas. Segundo os estudiosos do Espiritismo, chegaram a perguntar por que a pergunta é muito parecida com a resposta. Então eles disseram, porque naquela época, o único preparado para perguntar é alguém que fizesse parte dessa equipe. Então Kardec fazia parte daquela equipe que ele perguntava, e em outras reencarnações ele fazia parte dessa equipe. Então há um detalhe muito interessante. O Charles Darwin veio com uma teoria, veja bem, interessantíssima, a teoria da evolução da espécie. Veio com a teoria da evolução da espécie, foi uma revolução no mundo. Naturalmente, nós que estudamos o Espiritismo e somos adeptos, nós sabemos que ele já veio com essa teoria por missão espiritual, uma teoria que acabou com aquela fantasia, não é, de Adão e Eva, isso, aquilo, mas apareceu um médico em 1817, apareceu um médico na Itália, chamado César Lombroso. Ele era médico das prisões, feito o nosso amigo Drauzio Varela, trabalhava nas prisões. Eu quando fui delegado, eu quis trabalhar no 9º DP, que atendia o Carandiru, tive muito contato com prisões, me dei bem porque eu sempre me lembrava, nós que somos adeptos do Espiritismo, de aplicar a doutrina espírita nesses ambientes, aplicar dentro das nossas atitudes. E sempre tratei com dignidade, como delegado, sempre tratei o preso com dignidade, sofrendo uma implícita repressão, com 22 transferências, fui corregedor, e talvez foi o único delegado que no fim da minha carreira me ofereceram para eu ficar em casa e mandar o salário. Eu digo, mande por escrito que eu faço isso, porque eu tinha sido advogado antes. Eu não fui preparado só para ser delegado, fui preparado para ser advogado. Quando eu entrei como delegado, eu tinha a concepção de advogado criminalista, então o tratamento era outro, porque o Espiritismo manda que trata, e tem uma concepção daquele indivíduo que infringe a lei, aquele indivíduo, vamos dizer, que é taxado como criminoso, como um portador de carga reencarnacionista, que precisa, aí vem a solução que o Espiritismo dá, não precisa de violência, não é colocar como depósito, ele precisa de quê? Ele precisa que o ambiente seja favorável ao seu desenvolvimento, para que ele não continue naquela onda de crime, naquela senda de crime, daquela provação que ele veio, daquela carga reencarnacionista. Então, Lombroso, examinando muitos anos, quase 10.000 presos, do ponto de vista antropológico, ele criou uma teoria dizendo que tem indivíduos que nascem com a característica morfofisiológica, física, que denota ter uma tendência criminal, criminoso nato, não há solução. Existe até uma grande psiquiatra, que ela escreveu um livro, Ana Beatriz, ela escreveu um livro, Mentes Perigosas, onde ela mais ou menos, ela trata dessa teoria, dizendo que o psicopata existe, está em todo lugar, e que a melhor maneira é se afastar, que não há cura. O Espiritismo diz não. Então Lombroso dizia isso, a tendência morfofisiológica, característica morfológica, o problema, a orelha, enfim, aquela cara que nós chamamos cara de criminoso, que na realidade é um cara de sofredor, é um cara que representa naturalmente, psicamente, a carga reencarnacionista que ele nasce.
Então, Lombroso e disse que esse pessoal tem a característica morfofisiológica, tem a tendência para o jogo, para a violência, para o egoísmo, para o ciúme, para brigas, tem tendência, é atraído, aí vem a vida prática e explica isso. Não são todos que frequentam a academia, atraído para ser policial, não são todos, mas eu conheci verdadeiros psicopatas como delegado, são atraídos pela polícia, atraídos pela carreira militar, não são todos, mas existem, são atraídos pelas academias, enfim, a atração natural já manifesta uma certa tendência violenta para o uso de armas. Eles são atraídos, não são todos, mas há aqueles mais atraídos, que dizem que há um sinal, aquele que comete o crime, ele há muitos anos, seguindo a criminologia, ele já manifesta um sinal psicopático ligado à criminalidade. Então, ele nasceu com a carga reencarnacionista, escolha para cumprimento de uma prova, cabendo a família em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar, sociedade de um modo geral, compreendendo até governos também, tudo, educá-lo, ou então informar de uma maneira mais social, informar, se ele tiver a sorte de nascer numa família espírita, vai ter outra formação também, mas também isso não justifica só isso. Então a responsabilidade é grande daquele que recebe esse ente, que nasce com a carga reencarnacionista. O próprio Freud, que criou a psicanálise, e eu lendo um livro de Leon Denis, ele disse que o Freud acreditava que a pessoa nasce com uma carga reencarnacionista. Então essa carga, com tendências criminosas reencarnacionista, essa carga idealizada e doutrinada pelo Espiritismo, através dos ensinamentos recebidos por Kardec, veio pela mão de um grande professor de criminologia. Eu fui visitá-lo em Cuba, ele já tinha morrido, mas o livro dele é fantástico. Ele juntou a teoria do criminoso nato de César Lombroso e a doutrina espírita, mostrando que não existe criminoso nato, existe sim pessoas ou espíritos que reencarnam com a tendência criminal. E isso me facilitou quando alguém pergunta: como é que você defende o criminoso? Eu não vou dizer ao leigo, eu não vou dizer ele que defendo o criminoso, eu não vou dizer ele que defendo aquele que vem com uma carga reencarnacionista, que ele não entenderá, mas na realidade eu defendo isso. Eu sou contra o crime e defendo o criminoso. Defendo o criminoso numa concepção diferente, tentando que seja aplicado para ele não a pena de prisão, mas uma pena social de trabalho, chama-se pena alternativa, no último caso uma pena alternativa, e recomendando um tratamento psíquico, que seria o ideal, um tratamento espiritual, não é? Mas um tratamento psíquico, no mínimo, para ele ter consciência da prática que ele exerce, que é marginalizada. Então, o Espiritismo pegou a tese de Dom Bosco, de Lombroso, pegou a tese de Dom Bosco. Eu me lembrei de Dom Bosco, que ele aplicava isso nos meninos que eram rebeldes, meninos com tendências criminais, ele doutrinava isso, fazia essa caridade no Turim. Eu fui aluno do Salesiano, já sentia isso. E Dom Bosco sentia também. Dom Bosco, ele tinha diversas manifestações, naturalmente ele não dizia, não dava conotação espírita, diversas conotações espirituais mediúnicas, que resolveu diversos problemas no contato com a sociedade na época dele. Por isso que eu falo muito de Dom Bosco, né? Então o Espiritismo diz, através da teoria da evolução reencarnatória, através disso nós podemos resolver o problema criminal, que é um problema que nos aflige. Não se resolve o problema criminal, fui delegado, senti isso na pele, senti que não se resolve sim, você tem apenas um policiamento ostensivo, que
é necessário, intimida um pouco, mas não se resolve problema criminal com violência. Através da violência ou da segregação com o depósito de preso, nós estamos hoje com uma guerra invencível. Invencível nesse tempo, mas invencível se não tomarem uma providência educacional, que é a guerra do crime organizado. Guerra essa que os Estados Unidos tem convivido através da máfia, que mata presidente, irmão de presidente e outras coisas. E que o primeiro estágio, eu estudo muito sobre crime organizado, que me interessa, eu aplico doutrina espírita nesse aspecto que estudo. O crime organizado, em sua primeira concepção, ele é tráfico. Mas a essência disso aí não é o tráfico, não é aquela briga de morro nem tráfico. A essência é a penetração dele na sociedade através de esquemas financeiros e comerciais. Hoje a máfia se dedica a isso. Agora, os Estados Unidos está perdendo essa luta cada vez mais por causa do armamento em massa, em que em determinados estados americanos, o Arizona é um exemplo, o professor dá aula com um revólver em cima da mesa. Então essa é a sociedade. E o problema lá é muito sério. É o problema do armamento e da doutrina do armamento. É preciso ter muito cuidado com isso. Então é preciso, hoje, a solução seria as escolas ter uma educação construtiva, uma educação social e ressocialização, ligada à ressocialização. Aqueles que estão lá nos presídios precisam de uma ressocialização. Segunda-feira passada assisti uma palestra muito interessante do Nutti, um dos maiores juristas criminólogo brasileiro. É o Guilherme Nutti, desembargador. Ele veio aqui em Rio Preto, fez a palestra, então ele mostrou a experiência dele. Ele tem mais de 20 livros, é meu criminalista preferido para estudar direito penal e tirar algumas soluções de defesa. E ele disse a verdade, ele disse, enquanto nos presídios não houver um começo de ressocialização, nós estamos todos os dias, juízes que não se preparam socialmente, foram preparados para ser juízes, mas nunca foram advogado, nunca pegaram aquela pasta e foi para a guerra, sentia a necessidade social daquele que é acusado de crime. Então a frieza da magistratura, infelizmente, leva ao encarceramento em massa e automaticamente, consequentemente, contribui para que o crime organizado recrute mais elementos. Então vira um círculo vicioso. Enquanto não se pagar bem ao professor, não se modificar o ensino através de uma socialização mais aperfeiçoada, enquanto não se combater, é muito difícil, mas é que o Espiritismo, em síntese, dentro da implícita doutrina, ele explica isso. Enquanto não se combater o problema social, não adianta combater o crime envolvido, organizações criminosas também envolvido o narcotráfico, não adianta combater através de armamento. E se armar, as pessoas estão jogando aquilo que a criminalidade faz. É uma guerra contra a outra. Os Estados Unidos teve esse exemplo na época da secessão americana, da época da colonização, e foi um desastre que se permanece até hoje nesse sentido. Não adianta. Pena de morte também o Espiritismo condena, você não pode interromper uma reencarnação. A reencarnação é programada na espiritualidade. É um crime se interromper uma reencarnação. Como é um crime não se ter um filho, ou a escola e a família não tentar ressocializar aquele cidadão, aquela pessoa que nasce com aquela carga reencarnacionista ligada às atividades ilegais. Desde criança, segundo a criminologia, a pessoa demonstra o seu caráter, demonstra independente disso. Então é preciso ter muito cuidado, muita responsabilidade. E a única doutrina que nos mostra esse norte de evolução é a doutrina espírita.
ela me dá o conteúdo necessário para os desafios ao defender aquele que no plano é considerado um criminoso nato, porque eu tenho a consciência, dentro do estudo da doutrina espírita, que é um reencarnado que veio com a carga terrível, através com essa prova. Então a realidade é essa. Então minha luta é na defesa de um cidadão. Uso muito o Livro dos Espíritas na minha defesa, uso muito o Livro dos Espíritas, uso São Paulo, a luz do Espiritismo, como que foi um advogado. A linguagem dele é muito interessante nesse aspecto. Ele, como advogado, nas pregações dele, ele se tira um conteúdo de defesas criminais, que na realidade o que São Paulo fazia isso, lutando contra um opressor terrível, que era o Império Romano, depois, sem falar na luminosidade do Cristo, né? Lutando, baseado na doutrina do Cristo, lutando contra o opressor terrível, que era os romanos, e não com armas, como Cristo disse. Como se combate uma ideia com outra ideia. Uma vez, numa aula de mestrado, eu tive a maior lição de criminologia, e o professor disse que o criminalista não precisa trabalhar com provas. Eu achei estranho, todo mundo achou estranho. Quando ele terminou a aula, ele é um grande criminalista, e um político aí muito alto, muito meu amigo, por sinal. E saíram atrás dele e perguntaram: como não se usar provas? Ele disse: prova, quem usa é o promotor. Prova, quem usa é a acusação. O advogado criminal não usa a prova. Ele usa o quê? Ele usa com ideias. Por quê? Baseado numa pergunta, ele diz: quem conhece a Bíblia aqui? Quando perguntaram a Cristo como é que se combate uma ideia, que era a ideia dos romanos de domínio, de regime totalitário, aí Cristo respondeu com outra ideia. Então a lei termina, a lei em si, a lei material, a lei lombrosiana do criminoso nato, ela termina onde começa o criminalista. Eu não trabalho com prova, não me interessa a prova. Eu trabalho com ideia, cujas ideias eu vou buscar no Livro dos Espíritas, vou buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, e jogo isso dentro dos processos. Não significa que eu vou ter êxito, porque eu vou lutar contra um sistema jurídico material, um sistema jurídico muitas vezes que não condiz com a humanização do cidadão, que considera aquele que cometeu uma infração como um lixo, como um indivíduo que deve ser afastado da sociedade, e que, se pudesse, faria feito o país aí, jogava na pena de morte, como se isso resolvesse o problema da criminalidade. Então é preciso que se humanize também as autoridades. Mas como é mais difícil humanizar as autoridades, cabe ao criminalista, através das ideias, tentar provar que aquele que cometeu o crime é, na realidade, não um criminoso nato, mas é um indivíduo que está cumprindo uma prova, que falharam ao cercá-lo, falharam as autoridades, mas falhou antes o pai e a mãe, falhou antes a escola, e na realidade o governo, porque não equipou a escola moralmente, não deu condições ao professor, e simplesmente, o que é que o governo fez? O governo deu mais condições, às vezes, às forças repressoras, e a repressão como prevenção, não combate o crime, é uma luta em glória. Fui delegado, sempre tive confronto com a polícia. Ao receber o indivíduo, o portador, acusado de um crime, tratá-lo com decência, porque eu sabia que é um indivíduo com uma carga reencarnacionista. Tratar com decência, não admitir violência, tentar, dentro da minha função, atender no que for possível para o seu, dentro do mínimo possível, seu conforto dentro de uma cela, e receber aquele criminalista que ia defender com um certo tratamento, um tratamento condigno. Então essa é a grande resposta
Aqueles que pregam violência, aqueles que há muitos anos pregam pena de morte, não há solução nesse caso. A violência atrai violência. Dentro da minha concepção como delegado, que vive de 22 transferências, que não gostavam das minhas atitudes, que eu fui na época de uma revolução dura, porque eu não entrava na repressão, não admitia. Tive a felicidade, tinha um tio que era uma patente alta nas Forças Armadas, fazer a Escola Superior de Guerra. É diferente a concepção da Escola Superior de Guerra, é diferente. Aqueles militares da Escola Superior de Guerra, é um militar estudiosíssimo. Eu tive essa honra de fazer, e fazer palestras naquela época sobre direito constitucional. As leis constitucional, pasmem, foi Deus que inspirou. As leis constitucionais, principalmente o artigo 5º, é de uma evolução imensa, muitas vezes querem, infelizmente, aqueles magistrados, inclusive de tribunais superiores, interpretar algo que não pode ser interpretado, então fica aquele impasse de um voto contra outro a favor. Por exemplo, o princípio da inocência, o indivíduo ter que cumprir pena antes de ser julgado totalmente, ele criando um problema seríssimo, porque se ele for absolvido, ele ser preso antes de uma sentença transitada de julgado, pode haver contra aquelas autoridades e contra o Estado indenização e um abuso. Então, graças a Deus, a Constituição, até aconselho as pessoas, leiam o artigo 5º, vejam seus direitos e briguem por ele. Eu sou um eterno brigador dos direitos. O que eu vejo no jornal de errado, eu denuncio. A Procuradora da República e o outro deve me conhecer de nome, porque o que eu faço é representação, e jogo a doutrina espírita nas minhas defesas, na minha representação. Não esqueçam, nós somos felizes porque temos não só aquilo que Cristo foi o grande salvador da humanidade, nos legou. Nós temos o Espiritismo já anunciado por ele, a doutrina espírita, que serve como freio às nossas atitudes, como espíritos ainda em evolução, ainda atrasado, mas temos esse privilégio. Já perguntaram a Kardec se seria uma seita habitual. Ele disse, não, vai demorar muitos anos. A doutrina espírita não promete a ninguém nada, mostra uma realidade palpável em todos os segmentos da sociedade. Ela não promete, até porque eu vi uma vez uma psicografia, dizia, nós não prometemos céu, porque nós não mandamos nem na colônia do nosso lar, não mandamos em nada lá em cima. Então a doutrina espírita não engana, por isso que ela não é uma doutrina de massa. O pessoal ainda na sua pequenez quer ser enganado. Nós somos privilegiados de conhecer, pelo menos frequentar um centro, ouvir a doutrina, ler a doutrina, é uma das coisas mais espetaculares. Eu não sei como seria a minha condição, e tenho dó do criminalista que não conhece a doutrina, dentro dos desafios, não tem nem argumento para escrever e defender. À luz da doutrina, eu tenho defendido e pedido uma pena diferente. Vejo o criminoso nato, repito, como o indivíduo que nasceu com a carga reencarnacionista por culpa dele, ação e reação. E que nós somos responsáveis pelo filho, nós temos que fazer a nossa parte, e os governos e a sociedade também a parte dele. Em cada um, e nós aqui no mundo, nós temos a obrigação de acrescentarmos alguma coisa ao mundo. Tanto que eu advogo quase gratuitamente, para poder acrescentar ao mundo alguma coisa e agradecer o pouco que tenho. É importante seguirmos isso e olharmos a realidade. Terminando, não se combate o crime organizado ou o que for desorganizado através da violência. A violência atrai a violência, não se combate com arma. Está aí a resposta. Intervenção federal no Rio de Janeiro e tiroteio todo dia, o exército com tudo isso não resolveu. Se combate com educação e o social.
Enquanto não houver isso, enquanto não se conscientizar, países como a Suécia, a Suíça, a Finlândia, a Noruega, é um exemplo disso. Enquanto não se conscientizar que esse aspecto é o mais importante, segundo a doutrina espírita, que acabou com a teoria do criminoso nato, não se chega a um denominador comum, tenho dito.